Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje nós estamos aqui com o nosso bispo diocesano, Dom João Bosco Barbosa de Souza, para falar sobre São Francisco e São Benedito. Bem-vindo, Dom João. Queridos irmãos e irmãs, é sempre uma alegria poder participar desse papo de fé e, sobretudo, falar sobre São Francisco, que é tão querido, São Benedito, tão querido do nosso povo. E a sua festa está aí diante de nós para a gente celebrar. Bacana. Quem que foi São Francisco de Assis? Já ouvi falar, é o santo dos animais, dos bichinhos. Esse é muito importante. E, Ariovaldo, a gente falar o seguinte: aqui nós temos um conhecimento grande sobre Santo Antônio, que é o padroeiro da nossa diocese e também da catedral. Mas Santo Antônio foi seguidor de São Francisco. São Francisco quem começou um movimento que revolucionou a igreja no seu tempo. Século XIII, nós temos uma realidade de igreja muito estabelecida do ponto de vista humano, imperial, e muito pouco evangélica. São Francisco foi quem acordou, juntamente com São Domingos e outros da época, acordou o espírito evangélico na igreja e revolucionou tudo. Santo Antônio entrou no mesmo caminho e acabou sendo talvez mais popular que São Francisco, mas devedor desse pensamento franciscano que foi tão importante naquela época e é até hoje. Porque Santo Antônio entrou depois, né? Santo Antônio entrou no mesmo tempo que São Francisco, eles foram contemporâneos, Certo. eles se conheceram. E São Francisco teve uma admiração muito grande pelo conhecimento teológico de Santo Antônio e pela sua humildade, pelo seu espírito que realmente casou com o franciscanismo de São Francisco. Certo. E os principais eventos na vida de São Francisco que nós podemos falar? São Francisco viveu num tempo em que você tinha nobreza isolada e a grande população de pobres. Ele nasceu no meio dessas duas, filho de um comerciante rico, mas não nobre. Ele era da classe popular, mas tinha muitos bens. O que ele fez foi perceber, primeiro, o que ele não queria. Não queria entrar nesse mundo da riqueza, da nobreza, que era podre. Ele quis a limpidez do evangelho vivendo no meio dos pobres. Então, ele escolheu a pobreza como caminho, como caminho evangélico, como caminho escolhido por Cristo, que, sendo rico, se fez pobre para a nossa salvação. E esse foi o caminho seguido por São Francisco e os seus companheiros que foram chegando devagar. Como é que surgiu, então, A ordem a ordem franciscana. franciscana? Eu falei que foram chegando devagar, porque, na verdade, São Francisco não pensou em fundar uma ordem. Tá. Ele pensou na conversão dele mesmo. Ele tinha aquela certeza de que ele precisava servir não ao rei, não à nobreza, não àqueles que tinham posse, mas servir ao único Senhor Jesus Cristo. Ele buscou isso através da pobreza. Acontece que chamou a atenção de outras pessoas, também da nobreza, que vieram fazer parte do seu movimento, e os pobres que formaram junto com ele a primeira comunidade franciscana. E ele usa uma expressão interessante, ele diz: o Senhor me deu irmãos, que ele mesmo não tinha pensado em formar Não tinha. a ordem. Mas depois que tinha ali gente que queria seguir o seu caminho, aí ele começou a pensar em fazer uma estruturação disso através de uma regra de vida, através de uma prática constante. Dali surgiu a ordem franciscana e os diversos ramos da ordem franciscana. É interessante saber disso. Tem ramos também. Porque o tempo de São Francisco foi um tempo muito conturbado. Havia tendências diferentes, ideias contrárias, parecido com o que acontece hoje. Hoje nós temos também grandes polarizações de ideias, é difícil chegar num consenso. E mesmo entre os frades, que cresceram muito, olha, em vida de São Francisco já tinha 5.000 frades,
Puxa. No meio desses frades surgiram também interpretações diferentes. E aí, então, acabaram se formando diversos ramos. O ramo original de São Francisco ganhou o nome de observância. O ramo que queria mais formar conventos e morar solidamente enquanto São Francisco queria que andasse pela rua. Esse ramo se chamou conventual. Mais tarde surgiram aqueles que queriam ser mais rigorosos ainda do que São Francisco e criaram um grupo à parte que hoje resultou os capuchinhos. E ainda ele teve essa graça de ter como seguidores também o ramo feminino, Santa Clara, Santa que o Clara. acompanhou, e a partir daí outras congregações que surgiram do movimento clariano, e também leigos, casados, solteiros, que queriam viver esse mesmo espírito de São Francisco e formaram a terceira ordem de São Francisco, que é dos leigos. Então, Então, todos esses ramos abrangem o mesmo carisma de São Francisco sob aspectos diferentes e vivem até hoje. até hoje vive, né? E na questão das artes, assim, o que a gente pode falar sobre São Francisco? Porque ele é bem retratado, né? Ele tem um. São Francisco é um dos santos mais retratados pela arte porque, primeiro, ele era um artista, ele era poeta. Tá. Ele chegou a compor muitos cânticos e hinos e poemas que ficaram de uma forma muito significativa na literatura italiana. É o começo da literatura italiana. Até então se fazia literatura em latim. Isso já no século XII, XIII, quando havia uma grande variação de línguas que surgiram do latim. Porém, a arte estava presa ainda ao latim. Uhum. E São Francisco e alguns do seu tempo começaram a produzir a literatura em italiano. E também a arte pictórica surgiu, cresceu enormemente nessa época. Hoje a gente tem pinturas do tempo de São Francisco que começam a, 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 a modificar a arte pictórica para chegar depois no Renascimento, que foi o grande desenvolvimento das artes no tempo do Renascimento. Mas eles são o começo, os artistas franciscanos. E retrataram Francisco de todo jeito. Como ele tinha muito esse lado da natureza, dos animais, das flores, da terra, do sol, da lua, isso tudo serviu de motivo para que os artistas retratassem o homem da natureza, o homem voltado ao Criador, o homem que percebia os sinais de Deus em cada coisa criada. Cada irmão. A gente vê muitos retratos com bombas, né? Ele com um contato assim, com Com a animais, natureza, com a mas natureza. ele tem uma visão. A gente pode cortar para os tempos de hoje. Tá. O Papa Francisco, quando escreve Laudato Si, e não é à toa que ele vai fazer um segundo volume agora, que vai ser lançado exatamente nesse dia de São Que Francisco, legal. porque Francisco é o homem da ecologia, da criação. O modo como ele viu a natureza é como nós devemos ver hoje, se a gente quiser preservar essa grande riqueza que Deus nos deixou. Que mensagem que São Francisco deixa para nós hoje? Olha, eu acho que ele é perfeitamente atual, São Francisco. Quando a gente fica muito nessa história de bichinho, a gente não percebe que por trás disso existe toda uma compreensão da criação, do mundo criado por Deus, que deve ser preservado, deve ser cultivado como o jardim que Deus nos ofereceu para a gente viver feliz. Então, é absolutamente impossível a gente ser franciscano e destruir o mundo, as águas, destruir a natureza, destruir o clima, provocar todas essas modificações que estão havendo agora, que estão sufocando a humanidade. O São Francisco tem uma mensagem clara sobre isso. Mas também, é importante a gente dizer, ele tem uma mensagem clara sobre o relacionamento humano.
Olha o que diz o Papa Francisco: é impossível salvar a natureza se a gente não salvar o ser humano que se perde na miséria, na indignidade, nas migrações, nas guerras, nas destruições. É o ser humano que precisa ser, junto com a natureza, preservado. É essa a mensagem de São Francisco. É essa, moça. São Francisco de Assis, então a cidade de Assis guarda a sua memória, né? A cidade de Assis é uma cidade que parou no tempo no século XIII. Por quê? São Francisco teve aquela grande fama de santidade logo em vida. E foi canonizado menos de 2 anos depois. Aqueles que se seguiram preservaram essa mensagem de São Francisco e também a cidade. Hoje, quando a gente visita a cidade de Assis, ela é assim, tem a montanha onde está a cidade antiga, preservadinha, como era a cidade do século XIII, e na Baixada, toda a cidade nova de Assis, que é uma cidade normal, com muitos habitantes, com repartições públicas, com bancos, com toda a vida da cidade. Mas naquela montanha, onde tem a cidade antiga e onde está o santuário que abriga o corpo de São Francisco, a Basílica de São Francisco, é uma demonstração de como aquele tempo produziu um conhecimento, uma espiritualidade que para hoje é fundamental. Agora, vamos voltar então para São Benedito. As datas são próximas, né? São Francisco celebrado no dia 4 de outubro. 3 e 4, porque o dia 3 é o dia da comemoração do trânsito de São Francisco. A gente chama de trânsito a sua morte. Então, no dia 3 à tarde foi a sua morte. No dia 4 é o seu dia litúrgico. E no dia 5, logo nós temos um grande franciscano, que é São Benedito. Então, é uma semana toda de franciscanismo puro que nós temos na liturgia da igreja. Agora, para a história, São Benedito tem uma importância enorme para a história da igreja. São Benedito, ele é muito querido por diversas razões. Primeiro, porque ele era de uma família de escravos que vieram do norte da África e pararam ali no sul da Itália, na ilha da Sicília. A gente sabe, a Itália é como uma bota. É igual a bota. E é no pé da bota que está essa ilha, chamada Sicília, onde está a cidade de Palermo, onde ele viveu. Ele chegou com os pais, que eram escravos na África, e começou a viver na Itália de forma livre, mas com um grande preconceito com relação aos negros, e ele sofreu muito por causa disso. Mas o que se destacou nele, desde criança, primeiro, a formação cristã que os pais lhe deram. Segundo, uma grande resiliência com relação aos sofrimentos que ele tem que enfrentar. E um amor muito grande pela oração, pela contemplação. Ele buscou na ordem franciscana um ramo que era contemplativo. Ele queria ser um monge fechado no convento, só rezando. E depois a história vai mostrar que Deus queria outra coisa dele, mas isso eu conto depois do intervalo.
Deixa eu começar por um detalhe Uhum. da história de São Benedito que é importante. Eu dizia antes que São Benedito ele buscou na ordem franciscana a vida contemplativa. Por isso Aham. ele entrou num ramo franciscano chamado eremítico. Eremítico porque vivia cada um separado do outro, não tinha vida de comunidade, mas tinha muita vida de oração. Depois, como tinha muitos ramos franciscanos, a igreja entendeu que devia juntar todos eles num grupo só. Tá. E ele acabou, então, entrando no ramo mais majoritário do franciscanismo, que era o da observância. E aí, então, passou a morar em Palermo, no convento dos frades. Ele não era sacerdote, não era Ah, ele padre, não era. não. Ah, Era irmão leigo e de uma simplicidade, de uma candura muito grande, que logo cativou todo mundo. E fazia os seus trabalhos muito simplesmente na cozinha, ou então no serviço aos pobres, e especialmente nesse ponto ele se destacou, na oração, que ele gostava tanto, e no serviço aos pobres. Com a sua humildade, ele se tornou um símbolo, mas também era um homem prático, inteligente, ele se tornou guardião do convento, ele se tornou ah, superior. Só que depois que terminou o seu período, voltou para a cozinha tranquilamente para viver a sua vida humilde, que era onde ele gostava. Os símbolos que formam o entorno de São Benedito são exatamente esses. É o homem da oração, o homem da bondade para com os pobres. É o homem dos milagres, porque logo em vida e depois da sua morte são relatados milagres estupendos realizados por ele. aham. E, pelo fato de ser negro, com a vinda dos portugueses para cá, para o Brasil, trazendo os escravos, justamente no meio da população negra surgiu uma devoção muito forte a São Benedito, que até hoje é destacada, inclusive do restante do mundo, até mesmo na Itália, onde ele é copadroeiro, Ah, e em Portugal, de onde veio, através de Portugal, a colonização portuguesa, a devoção para o Brasil. Então, aqui no Brasil nós encontramos muita devoção a São Benedito que vem dessa tradição portuguesa. às vezes a gente conversa com as pessoas, eu tenho, por exemplo, Santo Antônio, meu santo de devoção, mas todos têm um carinho muito especial por Por São Benedito. São Benedito. Porque a gente tem a imagem dele ali na cozinha, porque por causa do trabalho da cozinha, que é um trabalho sempre é um trabalho de servir aos irmãos. Quem trabalha na cozinha sabe disso. Procura fazer o melhor para quê? Para servir bem. É o que São Benedito gostava. E outra, ele não deixava faltar nada. Inclusive, quando ele distribuía tudo para os pobres, os irmãos e frades diziam: Benedito, não pode fazer isso, para nós não vai sobrar pão. Vai lá na caixa, estava cheio de pão. Era um milagre. Milagre atrás do outro. Agora, ele foi para a ordem dos beneditinos, né? Não, ele Não. não tem. Beneditinos eram muito fortes, Era né? muito forte. Certo. Tanto que São Francisco, Hum. ele teve uma relação com os beneditinos intensa e até a igrejinha onde São Francisco foi morar pertencia aos beneditinos. Tá. Agora, São Benedito não só o nome que é Parecido, com mas não tem nada. Benedito, mas não tem ligação direta com a espiritualidade beneditina. Mas tem esse nome de Benedito que significa bento, significa abençoado. E ele foi realmente um Um abençoado. homem abençoado, né? Mas tem muita história e lendas, né, sobre São Benedito, né? Muitos relatos, Eu- relatos de milagres estupendos que ele fazia, inclusive dizer alguns para nós aqui. a multiplicação dos alimentos para os pobres, nunca faltou. Né? A oração de São Benedito para que não falte o alimento e não falte generosidade para repartir o alimento com os pobres faz milagre. E outras coisas também sobre a saúde, quantas pessoas doentes procuravam a ele e encontravam cura, até a ressurreição de gente morta. Se conta a respeito de São Benedito, coisas que
as lendas, os relatos vão se tornando populares Uhum. e acabam descrevendo a própria espiritualidade dele, que era confiar em Deus, que era colocar-se nas mãos de Deus, que era dedicar tempo para Deus e dedicar tempo para os irmãos, sobretudo os pobres. Sobre isso é lembrado no mundo todo. No mundo todo, mas mais fortemente na Itália, onde ele viveu. Certo. Palermo foi a cidade dele. Eu visitei o convento de Palermo, onde tem lá o seu quartinho, onde está o seu corpo preservado. E a gente ficou muito preocupado porque houve um incêndio, agora recentemente, com esse calorão da Europa, e tomou uma grande parte do convento. Mas os frades conseguiram, pelo menos, preservar o corpo dele, que está intacto até hoje, desde 1500 e tanto, Uhum. até mesmo o quarto dele, os objetos que ele usava, Puxa, estão preservados. bacana. Graças a Deus eles tiveram essa providência, se bem que o incêndio foi severo. Agora, Dom João, dia 4, tem ideia de uma missa campal, uma missa que congregue, que tem os Olha, animais? Como é que... aqui a gente costumou fazer sempre ao meio-dia a bênção dos animais, né? Ah, tá. Isso a gente está pensando em fazer de novo aí com o senhor, estando de acordo. Mas a missa em todos os horários será, naturalmente, a missa de São Francisco. E no dia 5, a missa de São Benedito, se bem que Ah, São Benedito é celebrado em datas diferentes, em função das tradições dos grupos uhum. de negros escravos libertos, de grupos que formavam a Irmandade de São Benedito. E eu já celebrei São Benedito no final do ano, antes do Natal, e em outros lugares. Lá na minha cidade se festeja na Páscoa, São Benedito, e outro eu já vi celebrar até em janeiro, devido a essas tradições. Ah, Mas a festa litúrgica é marcada pela igreja no calendário 5 de outubro. tá ok. Dom João, agradeço a sua presença aqui. É sempre muito bom conversar com o senhor, passando esse conhecimento. O senhor que é franciscano, né? Olha, eu tive essa graça de ter sido chamado por Deus através dos franciscanos. Eles me deram uma base espiritual e depois veio a vida sacerdotal e a vida como bispo já há 16 anos. A gente quase que perde o contato com a família franciscana porque eu estou longe. Mas a gente conserva muito essa força da espiritualidade franciscana São seus que confrades, nos né? alimenta. Meu confrade São Francisco, meu confrade Santo Antônio, São Benedito e Frei Galvão, que além de confrade é parente, né? Porque na minha cidade Essa cidade. são os franciscanos que brilham aí com a santidade. Que legal. Você poderia dar uma bênção para nós, então? Mas, com muita alegria, eu quero deixar essa bênção a todos os nossos ouvintes, telespectadores, para que possam viver na bênção do Senhor. E também, quando a gente fala de São Francisco, de São Benedito, de Santo Antônio, a recomendação de São Francisco é que não só a gente elogie os grandes heróis do passado, mas que a gente coloque em prática. Então, a bênção é a força de Deus para a gente colocar em prática, viver o seu ensinamento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima ocasião.